Desde que meu sogro se mudou para a minha casa, eu ficava nervoso só de abrir a minha própria geladeira. Ele havia colado um bilhete na gaveta das verduras, onde estavam as cerejas Bing, compradas pelo papai só para a minha filha. Os demais, comprem as suas. Então, na semana passada, meu filho de 4 anos, Max, enfiou a mão e pegou uma. Meu sogro afastou a mão dele com um tapa, de um jeito que a cereja voou da mão de Max e rolou pelo chão de madeira. Igualzinho ao pai, comentou Richard. Sempre querendo as coisas de graça. Depois se virou para minha esposa. Enquanto ainda é jovem, você precisa ter uma filha. Manda esse menino para os pais do pai dele, que eles o criem. E a minha esposa apenas murmurou, assentindo. Um murmúrio baixo e desdenhoso. Foi só isso. Eu me abaixei, peguei a cereja, limpei e coloquei na boca do meu filho. Depois, caminhei até a geladeira, arranquei o bilhete de Richard e colei um novo. Esta geladeira, junto com toda esta propriedade, pertence a Darren. Quem não constar na escritura deve desocupar o imóvel no prazo de 3 dias. Na manhã seguinte, Ray escancarou a porta do quarto de um golpe. Darren, que diabos há com você? Tira esse bilhete ridículo agora mesmo. Ela apertava o papel no punho, com os nós dos dedos brancos. Eu estava sentado na beirada da cama, colocando meias de dinossauro em Max. Ao ouvir a voz dela, Max estremeceu e tentou esconder atrás das costas a mão com a marca vermelha e inchada. Coloquei a mão no ombro dele e então ergui os olhos para a minha esposa. Ray se aproximou a passos largos e largou o bilhete amassado sobre a minha cômoda com brusquidão. Você tem ideia do quanto o meu pai está chateado? Ele nem conseguiu tomar café da manhã, já está com a pressão nas alturas e você aqui tentando separar esta família? Fiquei de pé, colocando-me entre ela e o meu filho. Se ele toma café ou fica sem comer, não é problema meu. Ela me encarou. Darren, se escuta. Quando foi que você ficou tão insensato? Foi uma única cereja. Meu pai só estava ensinando uma lição a ele. Não se pega o que não nos pertence. A voz dela subiu de tom. E você escreve um bilhete mandando ele sair em 3 dias? Está tentando constranger ele ou a mim? A casa está no meu nome, eu disse com serenidade. Paguei o valor integral da compra. Se eu quiser que alguém saia, não preciso da sua permissão. Ray ficou paralisada e então exclamou. Não se atreva a usar esta casa contra mim. Nós somos casados. O que é meu é seu, e o que é seu é meu. É dever de uma filha cuidar do pai. Ela apontou para a sala. Vai pedir desculpas para ele agora mesmo, e podemos esquecer que isso aconteceu. Não falei nada. Tirei o casaco de inverno de Max do armário e o abotoei nele. Papai, sussurrou Max puxando a minha manga. O vovô vai brigar comigo de novo? Ajoelhei-me e beijei a testa dele. Eu prometo, amigão. Nunca mais ninguém vai mexer com você. Peguei a mão dele e caminhei até a porta. Ray me agarrou pelo braço, cravando as unhas. Darren, se você sair por essa porta hoje, nem se dê ao trabalho de voltar esta noite. Virei a cabeça. Ray, restam 2 dias e meio para vocês. Ela piscou. O quê? Prazo do bilhete. Tirei os dedos dela de cima de mim, um por um. Quando o tempo acabar, se ele ainda estiver aqui, eu mesmo vou colocar as coisas dele na rua. Na sala, Richard estava esparramado no sofá, quebrando sementes de girassol e largando as cascas no meu chão. Quando me viu, levantou a voz teatralmente. Ray, olha esse seu marido. Nem construiu um nome na vida e já está me expulsando. Eu criei você com o meu próprio tempo e suor, e agora não tenho nenhum canto para dormir. Ray saiu irritada atrás de mim. Pai, para de reclamar. Ele só está fazendo escândalo, não vai expulsar o senhor de verdade. Depois me fulminou com o olhar. Darren, se você se atrever a ir trabalhar hoje, nós vamos nos divorciar. Na porta calcei os sapatos e a abri. Ótimo, eu disse. Nos vemos no fórum amanhã de manhã. Depois de deixar Max na pré-escola, não fui ao escritório. Dirigi até uma cafeteria tranquila, pedi um café puro e conferi o celular. Ray havia mandado mais de 1 dúzia de mensagens de voz. Passei todas pela função de transcrição. Você está perdendo a cabeça, Darren. Quer o divórcio por causa de uma única cereja? Meu pai é um homem de idade. Você não pode mostrar um pouco de respeito por uma vez? Hoje à noite eu compro uma caixa inteira de cerejas para você e para o Max. Só volta para casa. Fiquei olhando para as palavras caixa inteira de cerejas e soltei uma risada sem humor. As cerejas nunca tinham sido o problema.
O que me quebrou foi aquele uhum suave e indiferente, enquanto afastavam com um tapa a mão do nosso filho. Aquele único som havia rompido o último fio que sustentava o nosso casamento. Deixei as mensagens de lado e abri o aplicativo de segurança da casa. Eu tinha instalado uma câmera na sala anos atrás para vigiar Max. A transmissão carregou. Ray tinha ido trabalhar. Richard estava sozinho em casa, cantarolando para si mesmo, com uma pesada tesoura de cozinha na mão. Saiu para a varanda e parou diante da orquídea que eu havia mantido viva por 4 anos, aquela que comprei quando Max nasceu. Richard olhou para ela e cortou todas as flores. Uma planta sem sentido, murmurou, jogando as pétalas brancas no lixo, ocupando o espaço onde deveriam ficar os brinquedos da minha neta. Depois entrou no quarto principal. A câmera não alcançava o interior, mas o áudio era claro. Gavetas abertas com força, coisas sendo remexidas, frascos ressoando ao cair numa lata de lixo. Comprando todos esses produtos caros para a pele, gastando o dinheiro que a minha filha ganha com tanto esforço, resmungou Richard. Assim que nos livrarmos desse menino mimado, vou garantir que a Ray encontre um homem de verdade, que possa dar a ela uma filha decente. Baixei o vídeo, juntei com a gravação dele assustando Max e fiz cópia de segurança de tudo. Depois liguei para Matt, meu velho amigo da faculdade, hoje um advogado especialista em divórcios. Foi Matt, é o Darren. Sim, já tomei uma decisão, preciso de um divórcio. Meia hora mais tarde, eu estava sentado no escritório de Matt e deslizei uma pasta sobre a mesa dele. Dentro estavam a escritura, o contrato de compra, o pacto pré-nupcial e 4 anos de extratos bancários. Ele ajeitou os óculos. Você comprou este imóvel antes do casamento e pagou integralmente. É claramente seu. Ergueu os olhos. E se ela disser que contribuiu depois do casamento? Não houve financiamento, eu disse. Paguei à vista. As contas, as compras, os concertos, tudo saiu da minha conta. O salário da Ray vai direto para o pai dela no dia seguinte ao pagamento. Matt ficou imóvel. Durante 4 anos ela morou na sua casa e não contribuiu com nada? Fica pior. Entreguei o meu celular e reproduzi o vídeo. A expressão dele endureceu à medida que a voz de Richard enchia o escritório. E isso basta para a guarda exclusiva, disse Matt. E basta para garantir que ela saia sem nada. Fechou a pasta. Mas se prepare. Pessoas que tratam o cônjuge como uma carteira nunca reagem bem quando a carteira se fecha. Não me importa o quanto as coisas fiquem tensas com ela, eu disse. Só quero que ela vá embora. Tirei um rascunho do acordo de divórcio que eu havia preparado semanas antes. Me ajuda a finalizar isto. Quero que ela assine em 48 horas. De lá fui à administração do prédio. Senhora Isaac, eu disse, colocando a escritura sobre a mesa dela. Quantos chaveiros magnéticos ativos estão registrados para o meu apartamento? 3. Desative 2 dos 3. Deixe apenas o meu e mande um chaveiro daqui a 2 dias às 8 em ponto. Quero que troquem as fechaduras. Ela piscou, surpresa com o meu tom, e depois assentiu. Entendido. Durante os 2 dias seguintes, Max e eu ficamos hospedados num hotel executivo perto do meu escritório. No começo, Ray inundou o meu telefone. Quando não respondi, a raiva dela virou irritação. Na segunda noite, deixou uma longa mensagem de voz. Darren, para de fazer escândalo. Sabe quanto dinheiro você está desperdiçando num hotel? Meu pai já disse que se você voltar para casa e pedir desculpas, ele deixa passar o caso da cereja. Vamos virar a página. Escutei, não senti nada, e bloqueei o número dela. Naquela mesma tarde, organizei 4 anos das nossas finanças numa planilha. Eletrodomésticos, contas de consumo, despensa, os suplementos importados para as articulações nos quais Richard insistia. Cada gasto vinha de mim. Ray havia passado anos drenando as minhas economias para sustentar a família biológica dela. Na tarde do 3º dia, busquei Max na pré-escola. Papai, hoje a gente vai para casa? Perguntou baixinho do banco de trás. Sim, amigão. Estiquei o braço para trás e apertei a mão dele. Mas primeiro vamos conhecer uns moços gentis que vão nos ajudar. Estacionei em frente ao prédio. Um caminhão de mudanças parou atrás de mim e 4 homens de ombros largos desceram. O encarregado se aproximou da minha janela. Senhor Scott, o senhor chamou o serviço de desocupação? E sim, eu disse saindo do carro. Me sigam. Nesse momento, o meu celular vibrou com um alerta de movimento do aplicativo de segurança. Abri a transmissão ao vivo.
A sala estava lotada. Além de Richard, estavam a irmã mais nova de Ray, Emily, com o marido dela, Greg, e a filha dos dois, Zoe, de 5 anos. Bolsas de viagem e caixas bloqueavam a entrada. Greg estava recostado no meu sofá, enquanto Zoe pulava nas almofadas de couro branco. Uau, pai, a casa da Ray é incrível, disse Emily, comendo uma maçã enquanto perambulava por ali. Tão espaçosa. Richard estava sentado na minha poltrona como um rei. Claro que é. A minha filha mais velha é um sucesso. Esta casa é a nova base da nossa família. Já falei para a Ray que vocês se mudem para cá de uma vez. De qualquer forma, o Darren e aquele menino mimado estão desperdiçando o segundo quarto. Vamos tirar os dois de lá para a Zoe ter o próprio quarto. Olhei para a tela e quase caí na risada. Então Ray não tinha levado o meu aviso a sério. Nem um pouco. Tinha convidado a família inteira para se instalar ali. Bloqueei o celular e olhei para os homens da mudança. Não importa o quanto reclamem. Tirem daquele apartamento todos os itens que não me pertencem. Se houver qualquer problema, eu assumo a responsabilidade. O encarregado sorriu. Enquanto o senhor tiver a escritura, nós esvaziamos. Peguei a mão de Max. Vamos limpar a nossa casa. Com os homens da mudança e 2 seguranças do prédio atrás de mim, subi de elevador até o 16º andar. Meu pulso se manteve calmo. Na minha porta, deixei a chave de lado e toquei a campainha. Ouviram-se passos apressados lá dentro. A fechadura fez clique e a porta se abriu. O sorriso presunçoso de Emily se desfez ao me ver. Depois ela enxergou os homens atrás de mim. Darren. Não respondi. Guiei Max pelo lado dela e entrei. O apartamento cheirava muito mal. Um fogareiro elétrico portátil estava sobre a mesa de centro, com uma panela engordurada borbulhando, respingando óleo de pimenta para todo lado. Garrafas de cerveja, guardanapos usados e cascas de sementes de girassol sujavam o chão. Pegadas escuras manchavam o meu sofá branco. Richard mergulhava pedaços de carne na panela. Ergueu os olhos, largou os pauzinhos na mesa e comentou. Ora, vejam quem voltou rastejando. Achei que você fosse passar fome lá fora. Não fica aí parado. Vai lavar a louça e corta umas frutas. Ele nem tinha notado as pessoas atrás de mim. Então a porta do quarto principal se abriu e Ray saiu de roupão de seda bocejando. Quando me viu, franziu a testa e depois sorriu. O que foi? Não conseguiu mais pagar o hotel? Cruzou as pernas no sofá. Você chegou tarde demais. Minha irmã e a família dela se mudaram hoje. Ficaram com o segundo quarto. Você e o menino podem dormir no sofá esta noite. Apontou preguiçosamente para o couro manchado de óleo. Parei no meio da sala e olhei para ela. Ray, falei em voz baixa. Você não sabe ler? O sorriso dela sumiu. O meu bilhete dizia para desocuparem em 3 dias. Hoje é o 3º dia. Ela ficou de pé num salto. Darren, você perdeu o juízo. A minha família inteira está aqui. Duvido que você encoste no meu pai. Acha que 2 segurancinhas vão nos assustar? Richard bateu a mão na mesa. Isso mesmo. Este é o lar da minha filha. Quem é você para nos expulsar, intruso? Greg, levanta e coloca essa visita para fora. Greg se levantou pela metade, claramente constrangido. Qual é, Darren? Somos família. Não precisa tornar isso desagradável. Enfiei a mão na minha pasta, tirei um documento e o deixei sobre a mesa, ao lado da panela fervendo. Leia, eu disse. Cópia autenticada da escritura. Esta casa me pertence. Ray olhou para baixo. A cor sumiu do rosto dela ao ver a frase único proprietário, Darren. Por que você tem isso? Sussurrou. Ignorei a pergunta e me virei para os homens atrás de mim. Senhores, comecem! Retirem todos os itens que não me pertencem. Oficiais, supervisionem. Se alguém interferir, chamem a polícia e mandem escoltá-los para fora por invasão de domicílio. Os homens da mudança se moveram no mesmo instante, indo para a sala e para o segundo quarto. Ei, parem! Essa bolsa é minha! Gritou Richard, lançando-se em direção a uma bolsa de viagem. Um dos homens o afastou para o lado, e ele caiu pesadamente no chão. Emily e Greg agarraram a filha e ficaram olhando, assustados demais para falar. Ray entrou em pânico e correu até mim, tentando agarrar a minha mão. Darren, você enlouqueceu! A gente pode conversar sobre isso. Por que está deixando uns estranhos arruinarem a nossa casa? Afastei a mão dela com firmeza e tirei um último documento da pasta. Depois o entreguei na mão dela. Nossa casa, repeti olhando o rosto pálido dela. Olha de perto, Ray. Esses são os papéis do divórcio. Dei um passo à frente. Agora pega o seu pai e a sua irmã e saiam já da minha casa.
O papel do divórcio caiu no chão de madeira com um som seco, quase inaudível, mas naquele apartamento em silêncio soou como um disparo. Ray ficou imóvel. Olhou para o documento aos pés dela por um longo segundo, como se esperasse que as palavras mudassem se lhes desse tempo suficiente. Não mudaram. Eram as mesmas linhas que Matt e eu havíamos revisado 2 dias antes, polidas, autenticadas, implacáveis. Petição de divórcio. Requerente, Darren Scott. Motivo, ruptura irreparável do casamento. Então Ray ergueu os olhos, e o que vi no rosto dela não foi medo. Foi pura incredulidade. O tipo de incredulidade que só existe em pessoas que nunca, na vida inteira, ouviram um não definitivo. Isso é uma piada, disse com a voz tão plana que soou como uma afirmação. Isso tem que ser uma piada. Os documentos têm número de protocolo, respondi. Você pode verificar online hoje à noite se quiser. Foi então que Richard se levantou do chão. Um dos homens da mudança havia colocado a mão no ombro dele para afastá-lo da bolsa, e ele havia caído de lado sobre o tapete. Agora se erguia com o rosto vermelho e os lábios apertados, respirando pelo nariz como um touro antes de investir. Tinha 72 anos, mas naquele momento parecia capaz de tudo. Então era isso que você planejava, disse apontando para mim com um dedo artrítico. Esse tempo todo fingindo ser um bom homem, um bom marido, enquanto conspirava para jogar esta família na rua. Virou-se para Ray. Está vendo? Eu falei desde o primeiro dia. Esse homem nunca amou você. Só queria usar o seu sobrenome para subir na vida. E agora que não precisa mais de você, nos chuta como cachorros. Houve um tempo, talvez 3 anos atrás, talvez até 2, em que essas palavras teriam me feito duvidar. Eu teria me perguntado se estava sendo duro demais, frio demais, egoísta demais. Mas naquele instante, a única coisa que senti foi uma calma estranha, quase clínica, como quando alguém termina um cálculo muito longo e confirma que o resultado está correto. Porque Richard tinha razão em uma coisa. Eu tinha planejado aquilo. Não desde o primeiro dia, como ele imaginava, mas desde aquela manhã, 3 semanas antes, em que cheguei cedo do trabalho e encontrei Richard sentado diante da minha escrivaninha, revisando os meus extratos bancários com um caderninho na mão, tomando notas. Quando perguntei o que ele estava fazendo, ele me olhou sem piscar e disse: Só estou me certificando de que a minha filha está bem sustentada. Naquela noite, enquanto Ray dormia, comecei a guardar cópias de todos os documentos importantes numa pasta criptografada na nuvem. Então não, Richard, eu não planejei nada para subir na vida. Planejei porque soube exatamente que tipo de família tinha entrado no meu lar. Max apertou a minha mão. Olhei para baixo. Ele estava com os olhos abertos e sérios, observando tudo com aquela concentração silenciosa que as crianças desenvolvem quando aprendem desde cedo que o mundo adulto pode se tornar perigoso sem aviso. Vi a mão esquerda, a que Richard havia golpeado, ainda um pouco inchada, onde o hematoma amarelava. Voltei a olhar para a sala. Vocês têm 30 minutos para recolher os pertences pessoais, eu disse. O que não sair em 30 minutos sai em caixas para o corredor e o prédio processa como itens abandonados. 30 minutos. Emily, a irmã de Ray, que estava colada na parede com a filha, Zoe no colo, de repente encontrou a própria voz. Darren, tem uma criança aqui. Para onde a gente vai esta noite? Não é problema meu, eu disse. Vocês vieram para cá hoje sem convite, com base na palavra de alguém que não tem nenhuma autoridade legal sobre este imóvel. É o meu lar também, explodiu Ray. 4 anos eu vivi aqui, Darren. 4 anos. 4 anos, repetia sentindo devagar. Nos quais você não pagou nenhuma conta de luz, nem um mês de condomínio, nem uma única compra de mercado. Fiz uma pausa. Mas mandava dinheiro para o seu pai a cada quinzena. Para os suplementos de glucosamina dele, importados da Coreia. Para a assinatura do canal de golfe por satélite. E para os charutos dominicanos. Tudo isso no cartão vinculado à conta conjunta que só eu alimentava. Ray abriu a boca, fechou, abriu de novo. Isso não é... Está tudo documentado, eu disse. 4 anos de extratos. O meu advogado tem as cópias. O juiz também vai ter. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Já não era incredulidade. Era o tipo de silêncio que chega quando alguém percebe, pela primeira vez, que a outra pessoa não está improvisando.
Foi Richard quem o quebrou. Ajeitou a camisa, passou a mão pelo pouco cabelo que lhe restava e soltou uma gargalhada curta e desdenhosa. 4 anos de notas de supermercado, disse, como se fosse a coisa mais absurda que já tivesse ouvido. Belo espetáculo, filho. Muito bem ensaiado. Virou-se para Ray com a segurança de quem passou 70 anos convencido de que sempre tem razão. Não assine nada. Nada. Ligue para a tia Patrícia hoje à noite. O genro dela é advogado. Vamos derrubar isso antes de o fórum abrir amanhã. E ali estava o mesmo padrão de sempre. Richard dando instruções, Ray escutando. A mesma dinâmica que havia corroído aquele casamento tijolo por tijolo durante 4 anos e que agora, mesmo no momento do desmoronamento final, continuava operando com a precisão de um mecanismo bem lubrificado. Ray me olhou. Por um instante, vi nos olhos dela algo parecido com dúvida, talvez até com algo mais profundo, algo que poderia se chamar remorso, se tivesse tido tempo de crescer. Mas foi só um instante. Depois ela olhou para o pai e o instante se foi. Temos direitos de cônjuge, disse com a voz já endurecida. Você não pode nos expulsar assim sem mais nem menos. O meu advogado vai anular tudo isso. Isso é entre você e o juiz, assenti. Enquanto isso, o relógio corre. Tirei o celular e programei um cronômetro de 30 minutos. Virei a tela para que Ray pudesse ver. 29 minutos e 48 segundos. Greg, o marido de Emily, que havia permanecido em silêncio o tempo todo, com o desconforto visível de um homem que sabe estar do lado errado de alguma coisa, mas não sabe como sair, pôs a mão no ombro de Richard. Sogro, acho melhor recolhermos as coisas e conversarmos lá fora. Podemos ligar para o advogado de dentro do carro. Richard sacudiu a mão dele. Não me toque! Mas Emily já recolhia a mochila de Zoe, e Greg, com o instinto de quem aprendeu a perceber quando uma situação fica maior do que ele, começou a empilhar as bolsas perto da porta. Um dos seguranças do prédio se aproximou para supervisionar. Ray não se moveu. Continuou me encarando de braços cruzados, e eu reconheci aquela postura. Era a mesma que ela adotava quando esperava que eu cedesse, quando esperava que o silêncio incômodo pesasse mais em mim do que nela. Era uma tática que havia funcionado muitas vezes em 4 anos de casamento. Naquela noite, enquanto Max e eu percorríamos o corredor iluminado do hotel em direção ao nosso quarto, escutei o meu próprio pulso, regular e tranquilo. Dentro do quarto, coloquei a televisão no canal de desenhos e me sentei na beirada da cama, olhando o meu filho rir de um pato animado. Perguntei-me se existe um momento exato em que uma pessoa decide que já foi o suficiente. Se é um instante grande, dramático, impossível de ignorar, ou se é algo menor, como o som de uma cereja rolando pelo chão de madeira. Acho que para mim foi a cereja. Mas o que Ray, Richard, Emily e Greg ainda não sabiam era que a cereja era apenas o começo visível de algo que eu vinha construindo em silêncio desde muito antes. E naquele momento, enquanto o relógio de 30 minutos seguia correndo no meu celular, havia uma peça do plano que nenhum deles conhecia ainda. Uma peça que mudaria tudo. Às 6 da manhã seguinte, Max ainda dormia quando recebi a primeira ligação de um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. 10 segundos depois, outro número desconhecido. Deixei cair também. Na terceira, atendi. Darren Scott! Voz de homem mais velho, modulada com a autoridade de quem está acostumado a ser ouvido. Olá, sou o Dr. Hector Fuentes. Represento a senhora Raquel Mendoza Scott e a família dela. Ligo para comunicar que, se o senhor não retirar o pedido de divórcio antes do meio-dia de hoje, procederemos à impugnação da titularidade do imóvel sob o argumento de enriquecimento ilícito durante o casamento. Sentei-me na beirada da cama. Bom dia, doutor. Bom dia? Uma pausa. Vai retirar o pedido? Não. Outro silêncio, mais curto. Sr. Scott, recomendo que consulte o seu advogado antes de tomar decisões precipitadas. Processos de impugnação patrimonial podem se estender por anos e saem caros para ambas as partes. Tenho certeza que sim, eu disse. Tenha um bom dia. Desliguei, mandei uma mensagem para Matt com o número do Dr. Fuentes e fui preparar o café da manhã de Max. Enquanto os ovos mexidos chiavam na frigideira, Matt respondeu em menos de 2 minutos. Já conheço. Trabalha para a família Mendoza há anos. Bom de intimidação, péssimo de tribunal, não se preocupe. Foi tudo o que precisei ler. Às 9, deixei Max na pré-escola e dirigi até o outro lado da cidade, um bairro residencial tranquilo, de árvores grandes e casas de tijolo vermelho.
Toquei a campainha do número 14 da Rua Roble. A porta foi aberta por uma mulher de uns 60 anos, de cabelo branco preso e avental de cozinha ainda no corpo. Ela me olhou por um segundo e então sorriu com aquela amplitude particular de quem não vê alguém há tempo demais. Darren! Abriu os braços. Entra, o café está fresquinho. A senhora Carmen Lopes tinha sido a minha professora de matemática no colégio. Depois, durante os 3 anos mais difíceis da minha vida, quando a minha mãe adoeceu e o meu pai trabalhava em turno dobrado, ela foi a pessoa que garantiu que eu tivesse um lugar para estudar, um lanche à tarde e alguém que revisasse os meus deveres. Não era a minha família de sangue. Era algo mais confiável do que isso. Quando me casei com Ray, Carmen foi ao casamento. Quando Max nasceu, foi a primeira visita no hospital. E quando, 8 meses atrás, contei a ela, naquela mesma cozinha, que algo no meu casamento estava fundamentalmente quebrado, ela escutou por 2 horas, sem me interromper uma única vez. Agora envolvi a xícara de café com as mãos e contei tudo o que havia acontecido no dia anterior. Carmen escutou como sempre, com os cotovelos na mesa e os olhos quietos. Quando terminei, assentiu uma única vez. E o Max está bem? Perguntou. Sempre a primeira coisa. Está bem, ainda assustado, mas bem. Posso ficar com ele aqui pelos dias que você precisar. Foi por isso que eu vim. Ela estendeu a mão e apertou o meu antebraço. Esse menino tem uma cama aqui sempre que precisar. E você também. Saí da casa de Carmen 40 minutos depois, com algo que eu não sentia havia semanas. A certeza de que Max tinha um lugar completamente seguro, enquanto eu fechava o que faltava fechar. Porque faltava uma coisa. Matt tinha me dito no primeiro dia, sentado atrás da mesa, com a pasta de documentos entre nós dois. O único ponto vulnerável é você mesmo, Darren. Se em algum momento você perder a calma, gritar, ameaçar ou agir de um jeito que possa ser interpretado como assédio, você entrega ao Fuentes exatamente o que ele precisa para mudar a narrativa. Fazer de você o vilão. Eu tinha guardado aquilo, processado, e nos últimos 3 dias vinha aplicando com uma disciplina que surpreendia a mim mesmo. Mas naquela tarde, às 2h16, recebi uma mensagem do aplicativo de segurança da casa. Não era um alerta de movimento, era um alerta de acesso. Alguém havia tentado entrar no apartamento com uma chave magnética desativada, 3 vezes em menos de 1 minuto. Abri a transmissão ao vivo. Richard estava no corredor do 16º andar, com uma mala aos pés, batendo o cartão no leitor magnético uma vez atrás da outra. Depois esmurrou a porta. Depois pegou o telefone. O meu vibrou quase de imediato. Número bloqueado. Não atendi. 30 segundos depois, outra mensagem de Matt. O Fuentes acabou de protocolar uma medida cautelar para bloquear a troca de fechaduras. O juiz analisa amanhã às 10. Preciso de você no meu escritório às 8. Li 2 vezes. Depois fechei o aplicativo, guardei o celular no bolso e olhei pela janela da cafeteria onde eu havia parado para trabalhar. A rua estava molhada por uma garoa recente. Um homem passeava com um cachorro pequeno debaixo de um guarda-chuva laranja. Tudo era completamente normal lá fora. Respirei devagar. Matt era bom. A escritura era clara. Os extratos bancários eram irrefutáveis, e a gravação de Richard golpeando a mão de Max, combinada com o áudio daquela mesma tarde em que ele dizia que iam se livrar do menino inútil, era o tipo de prova que não precisa de interpretação. Mas uma medida cautelar significava que, no dia seguinte, às 10, um juiz ia se sentar diante de 2 versões da mesma história, e eu sabia, com a mesma certeza com que soube que o resultado do cálculo estava correto, que Richard e o Dr. Fuentes não chegariam àquela sala sem um golpe final preparado. O que eles não sabiam era que eu também não, porque havia algo que eu ainda não tinha mostrado, algo que guardei desde a primeira semana, quando encontrei Richard revisando os meus extratos, quando entendi exatamente que tipo de jogo estava sendo jogado dentro do meu próprio lar. Uma conversa gravada sem intenção, no mesmo telefone que usei para ligar para Matt naquele primeiro dia, quando disquei da cozinha, e sem perceber, deixei a linha aberta enquanto Richard, acreditando estar sozinho, falava com outra pessoa. No dia seguinte, às 10, o juiz a escutaria também. Às 7h50 da manhã seguinte, Matt me esperava na entrada do escritório com 2 cafés na mão e uma expressão que não era exatamente preocupação, mas também não era calma. O Fuentes é bom em fazer barulho,
disse-me passando um dos cafés enquanto entrávamos. A medida cautelar é tecnicamente sólida na superfície. Ele vai argumentar que a troca de fechaduras constitui privação arbitrária de domicílio conjugal. E o juiz? O juiz é o Ramírez. Matt deixou a xícara sobre a mesa e abriu a pasta. Está há 12 anos na vara de família. Não gosta de espetáculos, não gosta de atrasos e gosta muito menos de gente que usa os filhos como moeda de negociação. Ele me olhou. O que nos favorece? Desde que você entre naquela sala exatamente como esteve nestes 3 dias. Frio, documentado, sem um grama de raiva visível. Entendido. Está com o áudio? Coloquei o celular sobre a mesa dele. Está na pasta marcada como arquivo 4. 41 minutos de conversa. Os primeiros 8 são os relevantes. Matt reproduziu os primeiros segundos, escutou e então pausou a gravação. Olhou para mim com uma expressão que carregava algo parecido com respeito profissional. Quando foi isso? No primeiro dia em que o deixei sozinho em casa. 3 semanas antes do incidente com o Max. Sabe com quem ele fala? Com a tia Patrícia. A mesma que supostamente ia arranjar um advogado para ele. Tomei um gole de café. Acontece que a Patrícia sabe exatamente que tipo de homem é o Richard. E nessa ligação, ele explica com bastante detalhe como pretende usar o casamento da Ray para transferir bens para o nome da família antes que eu perceba. Matt fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, já estava em modo advogado. Isso não é só divórcio, Darren. Isso pode abrir contra ele uma investigação por fraude patrimonial. Eu sei o que é, respondi. Mas hoje só preciso que o juiz Ramírez entenda com quem estamos lidando. Às 10 em ponto, entramos na sala. Richard chegou com o Dr. Fuentes e com Ray. Richard vinha de terno cinza, bem penteado, com uma expressão de dignidade ofendida perfeitamente calibrada. Ray trazia os olhos inchados e as mãos entrelaçadas sobre o colo. A imagem de uma esposa ferida. Era uma atuação bem ensaiada. Reconheci os elementos porque já os tinha visto funcionar antes. Em jantares de família, em discussões domésticas, em cada momento em que Richard precisava reenquadrar uma situação a favor dele. O juiz Ramírez entrou sem cerimônia, sentou-se, revisou os documentos em silêncio por quase 3 minutos inteiros e então ergueu os olhos. Dr. Fuentes, a sua medida cautelar alega privação de domicílio conjugal. Com base em que a sua cliente reivindica direitos sobre o imóvel em questão? Fuentes se levantou com a segurança de quem já venceu muitas batalhas parecidas. Excelência, a senhora Scott coabitou nesse domicílio durante 4 anos de casamento. Independentemente de quem figure na escritura, a convivência prolongada gera direitos de moradia que não podem ser extintos unilateralmente por meio de um aviso colado numa geladeira. Houve uma pausa breve. O juiz não sorriu, mas algo nos olhos dele mudou de leve. Continue. Além disso, prosseguiu Fuentes, o Sr. Scott desativou as chaves magnéticas de acesso sem ordem judicial, na prática trancando a esposa fora do próprio lar, com premeditação, no que constitui um ato de violência psicológica e controle coercitivo. Matt esperou. Eu o conhecia bem. Ele nunca interrompia quando o outro lado estava construindo o próprio problema. O juiz Ramírez se voltou para nós. Dr. Vega! Matt se levantou. Excelência, com a sua permissão, gostaria de apresentar 3 elementos antes de responder aos argumentos da parte contrária. O juiz assentiu. Matt colocou a escritura, os extratos bancários e um pendrive sobre a mesa do escrivão. O primeiro é a escritura de compra e venda do imóvel, adquirido pelo Sr. Scott em sua totalidade antes do casamento, sem financiamento e sem aporte de terceiros. O segundo é uma análise de 4 anos de movimentações bancárias da conta conjunta, onde se poderá verificar que 100% da renda proveio do Sr. Scott e que uma parcela significativa desses fundos foi transferida regularmente a terceiros, membros da família Mendoza. Matt fez uma pausa. O terceiro é um áudio. Fuentes se mexeu na cadeira. Richard, que havia mantido uma expressão de desdém tranquilo durante toda a audiência, franziu a testa pela primeira vez. A gravação encheu a sala. A voz de Richard era inconfundível. 41 minutos reduzidos a 8, editados por Matt com precisão cirúrgica para deixar apenas o essencial. Richard explicando a Patrícia que Ray devia aguentar só mais um pouco, que assim que ele conseguisse que Darren colocasse o imóvel em copropriedade, pelo bem do casamento, transfeririam tudo para um fundo familiar antes de dar entrada no divórcio. O sujeito não sabe com quem está mexendo.
dizia Richard na gravação, com a risada satisfeita de quem acredita que o plano já está ganho. Trabalha feito um burro de carga e não tem família que o respalde. Quando ele perceber, já vai ser tarde. O juiz Ramírez escutou sem se mover. Ray escutou com o rosto cada vez mais branco. Fuentes escrevia no caderno com a velocidade de quem tenta encontrar uma saída que não existe. Quando o áudio terminou, a sala ficou em silêncio por uns 5 segundos completos. "Essa é a voz do pai da senhora Scott?" perguntou o juiz. "Sim, excelência", disse Matt. "Confirmada por análise de voz e contexto verificado. A gravação foi obtida de forma involuntária, durante uma ligação telefônica, no domicílio do Sr. Scott." O juiz Ramírez olhou para Fuentes. "Doutor, deseja responder?" Fuentes abriu a boca. Fechou. "Excelência, solicitamos um recesso para consultar o nosso cliente." Negado. O juiz baixou os olhos para os documentos. A medida cautelar fica sem efeito. A escritura é clara e não existe aporte matrimonial demonstrável que modifique a titularidade. Fez uma anotação. Adicionalmente, determino que o Ministério Público avalie o conteúdo do áudio como possível prova de tentativa de fraude patrimonial. Ergueu os olhos para Richard pela primeira vez desde o início da audiência e o encarou por exatos 2 segundos. "Esta sessão está encerrada." O martelo caiu. Richard não disse nada. Era a primeira vez em todo o tempo em que eu o conhecia que ele não tinha nada a dizer. Ray me olhou do outro lado da sala. Já não havia raiva no rosto dela. Só o princípio de algo que levaria semanas para se tornar compreensão completa. Recolhi os meus documentos, apertei a mão de Matt e caminhei até a porta. Lá fora, o sol da manhã estava limpo e frio. Peguei o celular e mandei uma mensagem para Carmen. "Passo para pegar o Max ao meio-dia. Obrigado." Ela respondeu em segundos. "Ele está aqui, com tamales prontos. Esse menino come feito adulto." Sorri. Era a primeira vez que eu sorria de verdade em semanas. Mas ainda faltava o final. E o final não aconteceria num tribunal. 2 semanas depois da decisão, a última caixa de Ray saiu do apartamento nas mãos de um serviço de mudanças que ela mesma contratou. Eu não estava presente. Não fazia falta. Matt me ligou naquela tarde enquanto eu buscava Max na pré-escola. O Fuentes retirou toda a oposição ao divórcio. A Ray assinou hoje de manhã. Uma pausa breve. Também renunciou a qualquer reivindicação patrimonial. Sem pensão, sem partilha de bens. Aceitou os termos originais. E aguarda guarda física exclusiva para você. Ela tem visitas supervisionadas nos primeiros 6 meses, sujeitas à avaliação psicológica. Outro silêncio. Darren, isso quase nunca acontece numa primeira decisão. O áudio do Richard foi determinante. O juiz Ramírez registrou na sentença que o ambiente familiar materno representa um risco demonstrável para o menor. Olhei pelo retrovisor. Max ia na cadeirinha com uma folha de papel nas mãos, inspecionando um desenho que tinha feito na aula. Um homem grande e um pequeno de mãos dadas, debaixo de um sol amarelo com raios demais. Obrigado, Matt, eu disse. Não me agradeça. Você construiu o caso, eu só o apresentei. Desliguei e dirigi em silêncio o resto do caminho. Naquela noite, depois de dar banho em Max e colocar nele as meias de dinossauro, sentei-me na beirada da cama dele, como fazia sempre. Ele se ajeitou embaixo das cobertas e me olhou com aqueles olhos que herdou de mim, escuros e diretos. "O papai", disse. "O vovô Richard vai voltar?" "Não, ele não mora mais aqui." "E a mamãe?" Pensei por um segundo. "A sua mãe ama você, Max. Mas tem coisas que os adultos precisam resolver sozinhos. Você vai vê-la, mas vai morar aqui comigo." Ele processou aquilo com a seriedade dos seus 4 anos. Depois assentiu, como se fosse o suficiente. Virou-se para a parede e em menos de 3 minutos estava dormindo. Fiquei sentado no escuro por um momento. O que ninguém te conta sobre impor limites tarde demais é que, quando você finalmente o faz, a culpa chega disfarçada de dúvida. Fui longe demais? Podia ter aguentado mais? Destruí algo que ainda tinha conserto? Fiz essas perguntas a mim mesmo em muitas noites. A resposta sempre chegava da mesma forma. Eu lembrava do som daquela cereja rolando pelo chão de madeira, lembrava de Max escondendo a mão atrás das costas, lembrava do uhum de Ray, suave e indiferente, enquanto o filho dela chorava em silêncio. E a dúvida ia embora.
3 meses depois do divórcio, Richard foi intimado a depor no Ministério Público pelo caso de tentativa de fraude patrimonial. O processo seria longo, me disse Matt, mas o áudio era sólido e o histórico de transferências bancárias o corroborava. Ele provavelmente não iria para a prisão, mas o nome dele ficaria registrado, os planos dele ficariam expostos. E o mais importante, a influência dele sobre Ray, que havia operado em silêncio durante anos como um sistema de controle invisível, ficou documentada num processo judicial no qual ela mesma teve que depor. Emily e Greg voltaram para a cidade deles 2 dias depois do despejo e nunca mais entraram em contato comigo. Ray cumpriu as visitas supervisionadas pontualmente, sem incidentes. Na terceira sessão, a psicóloga me informou que Ray havia começado terapia individual. Não fiquei feliz nem triste, só anotei. Carmen continuou sendo Carmen. Todas as sextas-feiras, Max e eu jantávamos na casa de tijolo vermelho dela. Ela ensinava frações a ele com biscoitos, e ele explicava a ela, com total seriedade, o nome de todos os dinossauros do Jurássico. Era o melhor programa da semana. Dias atrás, enquanto tomávamos café da manhã, Max apontou para a geladeira. Papai, a gente pode colar um bilhete? Olhei para ele. Que tipo de bilhete? Ele desceu da cadeira, foi até a gaveta, pegou uma caneta e um papel e voltou a se sentar, com a língua aparecendo entre os dentes. Escreveu letras enormes e irregulares, misturando maiúsculas e minúsculas, com a ortografia de uma criança de 4 anos que ainda está aprendendo que as palavras têm poder. Me passou o papel. Eu li. Esta casa é do Darren e do Max. Aqui vivemos felizes. Dobrei com cuidado. Fui até a geladeira e o colei exatamente onde Richard havia colado o dele, na gaveta das verduras. Depois voltei à mesa, servi 2 canecas de leite com chocolate e brindei com o meu filho. Aprendi algo que demorei demais para entender. O lar não é o lugar onde você aguenta. É o lugar onde você é livre para ser quem é, sem precisar se justificar. E quando alguém transforma esse lugar num campo de batalha, a decisão mais corajosa não é brigar. É reclamar o que sempre foi seu, em silêncio, com os papéis em ordem e sem perder a calma uma única vez. Porque quem grita acredita que o barulho é poder. Mas o poder de verdade nunca precisa levantar a voz. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.